Gente, como é bom estar na presença do Senhor. A paz do Senhor para todos. Tô toda descabelada porque eu tô fazendo faxina. Tive umas experiências hoje, assim, sabe? Extraordinárias, desde ontem à noite. Que eu estava passando uma situação e aí eu não estava entendendo. Aí Deus me mostrou claramente o que era a situação. Às vezes a gente não entende certas coisas e nem entende as pessoas. Mas se pudéssemos tentar nos colocar no lugar um do outro, entenderíamos o que aquela pessoa está passando e aí teríamos estratégias para ajudar aquela pessoa e não ficar na base do julgamento, porque o julgamento pertence a Deus. Eu estava nessa base, eu estava na base do julgamento, não estava dando espaço para poder entender o que estava acontecendo com a pessoa. E aí Deus me mostrou claramente tudo direitinho, me mostrou as estratégias, me mostrou a compreensão, como eu devo proceder. Às vezes, porque a gente também acha que a pessoa quando ataca a gente é porque ela quer agredir a gente. Não, ela está agredindo a ela mesma. Quando a gente faz um mal para o outro, a gente está agredindo a nós mesmos. Porque aquela coisa ruim está saindo de dentro da gente. É a lei, né? O que está dentro está fora. Então, eu fiquei pensando, né? Aí eu peguei e fui pro ponto que eu tenho na praça para poder fazer uma limpeza, uma faxina. Aí eu tive uma outra experiência. Uma experiência foi levando a outra. Foi mágico hoje, mágico. Aí eu cheguei lá no ponto, eu peguei, fui fazer faxina, comecei a limpar. Eu observei que tinha coisas lá que não eram para estar lá. Que na hora que eu fiz a mudança para lá, eu levei coisas que não eram para ter ido. E tinha tanta coisa lá, tanta bagunça, tanta coisa assim, que estava causando desordem e estava difícil para eu poder eu me organizar com tantos objetos inúteis que não era para estar lá. Aí eu falei assim, meu Deus, será que na minha casa também tem coisas que não é para estar? Será que dentro do meu coração também tem coisas que não é para estar dentro do meu coração? Então aí eu resolvi fazer uma faxina hoje na minha casa, antes de viajar, né? Que eu vou dar uma viajadinha rápida, bem pertinho. Aí eu falei assim, não, então eu vou primeiro fazer uma faxina, porque a faxina, ela é muito benéfica, porque você vai observar agora tudo que está lá e que não é para estar. E limpar o que está sujo, organizar o que está desorganizado, classificar o que está desclassificado. Então, você vai por ordem. A ordem é progresso. Por isso que na nossa bandeira brasileira tem escrito ordem e progresso. Só pode haver progresso se houver ordem. Porque Deus é assim, Deus é perfeito. Não existe manifestação da graça de Deus na bagunça. Não existe. Mas Deus, Ele às vezes deixa que o caos chegue na nossa vida. Os processos de alinhamento para que a gente possa entender como devemos proceder, caminhar para que nossa vida possa fluir com mais suavidade, com mais leveza, para que a gente possa estar se alinhando também com as outras pessoas e não olhar para elas como inimigas, etc e tal. Então, é muito bom a gente ter essa ligação com Deus, dele poder falar com a gente claramente e a gente entender. Aí eu peguei, vim no caminho com 2 sacolonas grandes com as coisas que estavam lá, que não eram para estar lá, trouxe para minha casa. No caminho, Deus mandou uma pessoa me ajudar, porque eu não posso pegar peso, então Deus mostrou para aquela pessoa que tinha que me ajudar. Olha como Deus faz. Ele faz tudo perfeito, ele prepara todo o nosso caminho, a gente que não entende isso. Aí a pessoa falou assim, você quer ajuda? E ele ia para outro lado, não vinha pro lado de cá. Aí eu falei, eu aceito sua ajuda. Muito obrigada, que eu sei que foi Deus que lhe iluminou para você me ajudar, porque eu não posso pegar peso. E eu já tava ali morrendo, já com aquelas 2 sacolas pesadas. E poderia cair da minha mão, né? A fibromialgia. Poderia cair da minha mão e poderia quebrar algumas coisas minhas e tudo mais. Então, olha como Deus é bom. Ele providencia tudo. Se você der espaço para o agir de Deus, você vai dar a volta por cima. Porque ninguém pode ser contra o agir de Deus. Ninguém é maior que Deus. E o braço forte do Senhor está sobre você nesse momento. Aí tive outra experiência mágica também. Cheguei, entreguei o material aqui, agradeci a ele. Ele deixou o material aqui pra mim. Eu agradeci, perguntei o nome dele, tudo, ele foi embora.
E aí eu fui comprar pão na padaria para meu filho, porque ele gosta de comer um pãozinho de manhã. Aí quando cheguei na padaria que fui comprar o pão, essa experiência foi demais. Aí tava tocando a música. Espere um pouco mais, tenha paciência um pouco mais. Então eu fiquei assim olhando, meu Deus, eu comecei a glorificar a Deus dentro da padaria. Eu e a dona da padaria também, a gente começou a glorificar a Deus e começou a orar e começou a cantar. Meu Deus do céu, era tudo que eu estava precisando, orar um pouco mais, esperar um pouco mais, pensar um pouco mais, entender um pouco mais, ter mais paciência, mais resignação, né? Mais resiliência, mais tranquilidade, mais coisas positivas e menos coisas negativas. Então essa música fala sobre isso. Um pouco mais e tudo coisas que são melhores para nós. São todas as coisas que são direcionadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. São as características do Filho de Deus. Mais amor, mais paz, mais tranquilidade, mais fé. Porque Deus, ele é mais e mais e mais e mais. Ele é tão mais que ele é ilimitado, infinitamente, que a gente não consegue entender a infinitude de Deus. A gente não consegue, não existe nem palavras humanas para definir essa grandeza. A gente usa as palavras que a nossa consciência pode conceber, mas não é muito fácil explicar essa infinitude de Deus, esse poder tão grande que quando a gente se conecta com Ele, mesmo que seja uma fé pequena como um grão de mostarda, como Jesus falou, a gente consegue ter resultados muito grandiosos, surpreendentes, e as nossas expectativas de filho, elas são as melhores possíveis, porque quando a gente vê que Deus faz, não precisa a gente fazer muito esforço não, é só a gente seguir o fluxo. Siga o fluxo do rio, o rio sempre vai para algum lugar. Ele não fica parado, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. O rio do Espírito Santo de Deus. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é como rios de águas vivas. E Jesus Cristo é essa água. Então, se você acreditar que Jesus já fez tudo por você, já está tudo feito. Aos olhos da fé, tudo já foi manifestado, tudo já foi realizado, tudo já foi conquistado. Só é você esperar. Agradeça, espera que Ele vai fazer. E você vai começar a perdoar, você vai começar a amar mais as pessoas e entender o lado delas, que elas têm algum problema, alguma situação que você não entende, porque você olha para a pessoa, o exterior, mas só Deus pode ver o interior de cada um de nós. Então, as nossas dores, as nossas fraquezas, os nossos medos, os nossos desesperos, só Deus entende. Então, o do outro também da mesma forma. O que é para Chico é para Francisco. O que acontece com você acontece com o outro. Você não é vítima de ninguém, ninguém lhe fez mal. É porque cada um se defende. Quando a pessoa te ataca, é porque ela está querendo se atacar. Quando a pessoa te odeia, ela está se odiando. E assim é para você também. Então, se você quer o bem, faça o bem sem olhar quem. Se você quer que as pessoas te respeitem, comece a respeitar as pessoas também. E outra coisa, quando você vê que não dá certo aquela conexão com algumas pessoas, você se afasta, não porque você está com ódio, nem porque está com mágoa da pessoa. Você se afasta para dar espaço à pessoa, para a pessoa ficar na paz dela também, porque tem pessoas que não vão lhe entender, nunca, não adianta, você vai morrer, ela vai morrer, nem você não vai entender ela, nem ela vai entender. Deixa ela quietinha no cantinho dela, porque ela também é filho de Deus. Você é filho de Deus, mas o outro também é filho. Deixa ela no cantinho. É melhor se afastar do que você ficar aqui todo dia naquele atrito, naquela situação que ninguém nunca chega a um denominador comum. Ninguém nunca consegue se alinhar, porque cada um tem uma perspectiva diferente, crenças diferentes, crenças limitantes, entendeu? Pontos de vista diferenciados. E dessa forma o outro não lhe entende, você não entende o outro, você não consegue compreender. Então, quando acontecer isso e você não conseguir, porque você é humano, não se exija tanto, porque você é ser humano, você é pequeno também. Tanto você é grande como você também é pequeno. São as polaridades, né? Que a física fala. Você é grande, mas você também é pequeno. Então, você é pequeno em quê? Porque você não é maior do que Deus.
mas você é grande porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando você não consegue compreender, largue de mão, deixe lá, deixe que Deus cuida, deixe que Deus guarda e agradeça a Deus pela vida daquelas pessoas, porque todas elas de alguma forma contribuem para você. Estamos todos conectados porque somos filhos do mesmo Pai. Se não contribuiu agora, contribuiu no passado, independentemente do que ela fez ou do que ele falou, do que disse, foi o que ela tinha para te oferecer. Cada um só dá aquilo que tem. Então, eu peço assim hoje a Deus que Ele me dê mais amor na minha vida, mais paciência, um pouco mais de paciência comigo e com os outros, porque é isso que Ele quer para cada um de nós. E eu deixo essa palavra poderosa aqui, tenha um pouco mais de paciência. Olhe um pouco mais para seu próximo. Tente entender algo que seja até inexplicável. Peça a Deus que Ele dá sabedoria e não lança no teu rosto. Peça a Deus que Ele revele para você o oculto e o escondido. E você vai ver que você vai entender aquela pessoa e você vai ser canal de bênção para ajudar, mesmo que seja à distância. Mesmo que seja de uma forma discreta. Porque o que a mão direita dá, a esquerda não fique sabendo. Tem tudo isso, né? Não precisa você mostrar que está ajudando a pessoa, não. Você ajuda da forma como Deus lhe ordenar, lhe mostrar, lhe ensinar. E vai ficar tudo bem. Tenha mais um pouco de paciência, espere um pouco mais, porque a tua bênção está chegando, porque o teu Deus, ele não dorme, ele trabalha de dia e de noite, e porque também Deus, ele é fiel, quando ele manda, ele cumpre, quando ele promete, ele nunca esquece das promessas dele. Pode passar toda uma geração, mas as promessas do Senhor vão ser cumpridas na sua vida. Aleluia. Um feliz domingo para vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que vocês possam entender de uma vez por todas que sem Deus vocês não vão chegar a lugar nenhum. Nós não chegaremos a lugar nenhum sem amar a Deus. E amar a Deus é, em primeiro lugar, amar o próximo. O exercício que Deus deixou a gente fazer aqui na terra foi amar o próximo. Quer amar Deus? Começa a amar o próximo. É automático. Se ama Deus, vai amar o próximo. É uma matemática de 2 mais 2 que é 4. Não adianta fugir dessa matemática divina. Quer amar a Deus? Então, pratica amar o próximo. Resolve amar o próximo. Amor não é sentimento, amor é decisão. Porque se for sentimento, a gente nunca vai amar. Porque a gente vai achar que o outro não merece o nosso amor. Entendeu? Porque nós queremos justiça de todo jeito. Então, bom domingo para vocês e Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo dentro do coração de vocês.